Fala, meu povo, boa noite pra vocês, hein? Olha só, o Real Madrid estava perdendo um jogo que ele acabou vencendo até os 41 do segundo tempo e era injusto. E se tivesse terminado empatado depois do gol do Brahim, também era injusto. E o 3-2 é justinho, mas poderia ter sido mais. Porque o Real Madrid jogou super bem? Nem tanto assim. Jogou bem o Real Madrid. O segundo tempo bem melhor do que o primeiro. Mas especialmente o Manchester City é um time irreconhecível. A quantidade de falhas, as inseguranças individuais e coletivas desse time, o tanto que o Manchester City está assustado deixa ele irreconhecível. O que marcou esse time nos últimos anos era a constância, era um relógio. Estava sempre marcando a hora certa, estava sempre trabalhando certo o Manchester City. Dessa vez, a constância do Manchester City é errar. Assim, o que mais acontece, o que é mais regular no Manchester City nessa temporada é o erro. E contra o Real Madrid foi assim, mesmo no primeiro tempo, quando saiu na frente, e mesmo depois, e terminou vencendo no primeiro tempo, e mesmo quando estava vencendo no segundo tempo, o Manchester City teve alguns pequenos momentos do jogo que ele foi superior ao Real Madrid. Mas o Ederson, que acaba sendo o melhor jogador do Manchester City na partida, é capaz ainda de falhar duas vezes. Primeiro errando na saída de bola e depois espalmando a bola para dentro da área, no segundo gol do Real Madrid. É um jogo de muito pouco do Manchester City, e o Real Madrid, com a qualidade que tem na frente, poderia ter feito mais. Não fosse o muito bom dia do Ederson mesmo, nos mano a manos que ele teve muitas vezes contra os atacantes do Real Madrid. As estatísticas da partida para vocês verem, como sempre o Manchester City ficou mais com a bola, mas não foi tanto assim, 54-46, e o que chama mais atenção são os gols esperados, 3.4 do Real Madrid, 1.6 do Manchester City, mais do que o dobro do Real Madrid em relação ao Manchester City. Ou seja, se o City materializou 2, pelo que criou o Real Madrid, o normal seria materializar 4 gols, mais ou menos por aí. Grandes oportunidades, 2 do City e 6 do Real Madrid, né? 3 vezes mais oportunidades claras de gol, 20 chutes do Real Madrid, 11 do City, quase o dobro. Defesas do goleiro 4-2, ou seja, o Manchester City finalizou no alvo do Real Madrid 4 vezes, uma delas de pênalti, e o Real Madrid finalizou as 3 que entraram, mais as 4 defesas do Ederson, 7 vezes no gol do Manchester City. 6 escanteios para um lado, 5 para o outro, apenas 15 faltas a gente teve na partida. Então, a intenção era não jogar por dentro, jogar pelos lados, tirar um zagueiro da área, entregar a bola para o Haaland. Funciona razoavelmente no primeiro gol. Depois do primeiro gol, praticamente não consegue mais fazer isso hora nenhuma o Manchester City. Não, atacou mal, perdeu bolas o suficiente para defender mal também. Grande jogo do Asensio, para mim foi um dos melhores, defensivamente para mim foi o melhor jogador da partida. Gvardiol na defesa do Manchester City foi bem, o Ederson tirando o lance do segundo gol também foi bem. E ofensivamente, um muito bom jogo do Vinícius, que quase saiu sem um prêmio, por assim dizer, de uma participação em números, né? Ou gol assistência para a partida, mas ele tinha sofrido aquele pênalti que ele estava impedido, que é uma boa arrancada dele entre os zagueiros, dado aquele super passe para o Mbappé, que ele perde um cara a cara com o Ederson, né? Já um pouco sem ângulo o Mbappé, mas primeiro limpando a jogada e depois dando passe para o Mbappé. Tem um lance que ele recebe do Rodrigo, que é um muito bom passe também, faz aquela jogada com o Mendy dentro da área, o Mendy já sem goleiro bate e o Manchester City consegue afastar. No segundo tempo ele leva algumas vezes vantagem sobre o Rico Lewis e uma delas ele cruza para o Bellingham também cabecear muito perto. Faz o lance do segundo gol, o chute para a defesa do Ederson e depois no rebote marca o Brahim Dias. Rouba a bola e dá assistência para o terceiro gol, que parecia uma finalização, né? Acaba virando uma assistência para o Bellingham fazer o 3-2. É um bom jogo do Vinícius que quase acaba sem números. Também achei um jogo muito correto do Bellingham, entregue à marcação. Mbappé entrou impedido algumas vezes demais, e o Rodrigo solidário na defesa. Foi um bom jogo do ataque do Real Madrid, que faltou materializar mais. Teve um cara a cara do Bellingham no segundo tempo que ele não acertou, que podia ter tirado um pouco mais do Ederson, o Mbappé no primeiro tempo. O Rodrigo rouba uma bola muito fácil do Akanji no primeiro tempo também. E demora para decidir a jogada, quando passa para o Vinícius, ele dá a bola na frente, o Vinícius já queria no pé, tem uma desconexão ali entre eles, não dá em nada. Mas se a gente vai ver o jogo dos atacantes do Real Madrid, realmente dá a sensação de que poderia ter sido muito mais em cima desse tão fragilizado Manchester City, que conseguiu uma jogada do Phil Foden, um vacilo do Ceballos, foi mal no jogo o Ceballos, fazer o pênalti que o Haaland converteu, e tirando isso o lance do primeiro gol e alguma jogada, um chute no primeiro tempo do Foden, uma jogada que o Asensio tenta
conseguir um lateral no segundo tempo, o City rouba a bola e o Haaland acaba chutando também, ela desvia, vai na trave. E só, muito pouquinho do Manchester City, defendendo muito mal, atacando mal também, como eu mostrei aqui taticamente, como atacou mal o Manchester City. E eu acho que atacar assim era uma solução que o Guardiola tentou achar para não expor os defeitos de confiança desse time, que a marca dos times do Guardiola é circular bem a bola. Atrair o adversário e circular bem a bola. Circulou muito mal a bola o Manchester City, evitou circular a bola, encheu o time de zagueiro, de jogadores que no meio campo só basicamente iam fixar, como a gente diz na linguagem do futebol, os jogadores do Real Madrid, para jogar pelos lados. Jogando pelos lados tem menos risco de contra-ataque, e só, e nada mais do que isso. Real Madrid, se tivesse um dia mais acertado na frente, já teria saído basicamente classificado, embora eu ache que vencer no Etihad já deixa a situação muito encaminhada, pela força que tem o Real Madrid em casa, porque vai voltar pelo menos o defensor, o Rüdiger, e especialmente, gente, pelo que é o Manchester City. Desde que saiu o sorteio, estou falando que o Real Madrid essa temporada tem lá as suas questões nos jogos grandes, de desempenho, tem as questões defensivas, os muitos desfalques, mas eu sempre vi o Real Madrid favorito para esse confronto pelo Manchester City, porque o Real Madrid poderia ter dificuldades contra o outro, mas pelo que vem jogando o Manchester City, Real Madrid desde o início me parece favorito ao confronto e me parece muito mais depois do resultado e do que jogaram as equipes. Porque esse não foi um jogo de exceção do Manchester City, foi um jogo de exceção quase que do ataque do Real Madrid, que normalmente precisa de muito menos para marcar. O ataque do Real Madrid é tão letal individualmente que dificilmente num jogo de 3.4 gols esperados e 6 grandes chances criadas, o Real Madrid só faça 3. Os jogadores do Real Madrid são capazes de converter muito melhor esses números ofensivos. Então, é normal que o Real Madrid jogue o que jogou, só que converta melhor. E é normal que o Manchester City na volta jogue o que jogou. Instável na defesa, vulnerável, errando individual e coletivamente, sem confiança para sair jogando, gerando muito pouco na frente também. Então vejo o Real Madrid bem favorito também para a volta. Foi uma vitória justa e que poderia ter sido mais. E para a volta, se o Manchester City conseguir igualar as coisas e se classificar, vai me surpreender muito, pelo que vem jogando o Manchester City e pelo poderio que o Real Madrid tem contra essa defesa tão frágil do time do Manchester City. Tá falado, meu povo? Muito Real Madrid, pouco Manchester City, um Manchester City que só se reconhece no erro e um Real Madrid que poderia ter saído muito mais classificado do que saiu, e olha que eu acho que ele sai bem classificado do norte da Inglaterra. Um beijo para vocês, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.